Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo essa aula. Pessoal do oitavo ano, mais uma vez, né? Espero que todos estejam bem, segurança. Saiba que eu estou com saudade de dar aula presencial. Aposto que vocês também estão com saudades de ter aula na sala, todo mundo junto, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto novamente. Estou fazendo esta aula para falar um pouquinho sobre o plano de aula e roteiro de atividades, o último que eu enviei, o número 3, tá? Aqui eu deixei bem em vermelho, não copiar os textos, resolver no caderno somente os exercícios propostos. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a parte de geometria, tá? Ângulos e triângulos. Ano passado, eu trabalhei com vocês bastante a parte de ângulo, de múltiplos, de submúltiplos de ângulo e um pouquinho sobre os ângulos internos de um triângulo. Aposto que vocês se lembram, né? Vamos lá. Ângulos e triângulos. Então, recordando, o que é um ângulo? Você já sabe várias coisas sobre ângulos, pois estudamos, né? Vamos relembrar? Então, o que é um ângulo? Ângulo é que se eu pego um ponto de origem e eu traço duas semirretas a partir desse ponto, tá? Com a mesma origem. Essas semirretas é para duas direções distintas. Não vai formar um espaço entre elas? Esse espaço aqui entre essas duas semirretas é o ângulo formado, tá? E ele vai ter um valor e eu tenho como medi-lo, tá? Esse espaço aqui, ó. Essa abertura aqui é um ângulo. E a abertura, o outro também vira um outro ângulo, tá? Então, sempre duas semirretas com a mesma origem vai formar dois ângulos. Um do lado de dentro e um outro do lado de fora. Um interno e o outro externo. Então, só para ficar claro aqui, a matemática ela usa uma linguagem própria para representar a semirreta. Ó, o começo começa no ponto O e vai até o ponto A. Então, OA. Essa é a semirreta OA. Essa é a semirreta OB. São semirretas de origem no ponto O. OA, OB. Então, continuando aqui. Na prática, marcamos um ângulo que vamos considerar usando um pequeno arco, como você vê na figura. O vértice é o arco, é a abertura, que eu quero representar. Se eu quero representar o de fora, eu faço o arco para fora. Se eu quero representar o ângulo de dentro, eu coloco o arco dentro do ângulo, dentro das duas semirretas. Certo? Aqui, os lados, e o lado de dentro e o lado de fora. Os lados do ângulo representados são semirretas OA e OB. A origem comum das duas semirretas é o ponto O, chamado de vértice. Então todo ângulo tem que ter um vértice. Vértice é o ponto de origem desse ângulo, das duas semirretas que formam esse ângulo. Então a gente tem uma outra maneira de escrever o ângulo, tá? Eu represento um ponto de origem, o vértice no meio e o outro ponto onde ele termina. Então, o ângulo vai da onde até onde? Esse ângulo ele pode ser chamado de o ângulo AOB, tá? AOB. Aonde que o vértice está? Está no O. Então, eu coloco um chapeuzinho no O. Ou simplesmente ângulo AOB, ou simplesmente ângulo O. Coloco o O e um chapeuzinho nele para representar. Lembra que o chapeuzinho forma o ângulo. Então, tá? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre alguns ângulos especiais, tá? Tem um ângulo que é o ângulo de uma reta, que as duas semirretas elas estão opostas, extremamente abertas, tá?
é o ângulo raso. Esse ângulo raso ele é bem famoso. Por quê? Falou em ângulo raso, eu tenho que lembrar que ele mede 180 graus, né? Ângulo nulo. Quanto que vale um ângulo nulo? Nulo vem de zero. Então, ângulo nulo não tem abertura nenhuma, né? Dentro as duas, os pontos eles estão juntinhos ali, ó. Não tem. O ângulo nulo ele é 0 grau. E ou o ângulo nulo, né? Quando as duas semirretas estão uma sobreposta à outra, toda a semirreta forma dois ângulos. Aqui eu também tenho dois ângulos rasos, dois ângulos de 180. Quando eu tenho o ângulo nulo, o outro é o ângulo de uma volta completa. O ângulo da volta completa é o ângulo de... Quanto que dá? Não vou falar. Vocês vão lá no grupo ou manda para mim a resposta. Quanto que mede o ângulo de uma volta completa? Coloca lá no grupo para eu saber quem que assistiu até essa parte da aula. Ok? Continuando. Medidas de ângulos. Então, os ângulos são medidos em grau e o símbolo é este daqui. Qual que é o aparelho que eu utilizo para medir? O transferidor. Eu tenho um transferidor de 180, que é o ângulo de meia volta, ou eu tenho esse daqui, ó, que é de uma volta completa. Quantos graus tem essa? Né? Quem já respondeu lá no grupo já acertou, ó. Só ver aqui. Então ele é dividido aqui em unidades, né? Bom, o ângulo de meia volta ou o ângulo raso, a gente já viu que mede 180. E a metade? A metade de 180? 90. E a metade da metade? Tá? A metade, esse daqui, ó, já é 180. A metade da metade é 1/4 de uma volta completa. Ou seja, o ângulo de 1/4 de volta mede 90. E o ângulo de 90 graus, ele é muito, 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 muito usado, tá? Ele é o ângulo raso e o ângulo reto são os mais usados, tá? Olha aqui o símbolo do ângulo, esse símbolo aqui, ó, que é o formato em L, né? Ele já tem um símbolo reto aqui, ó, forma um quadradinho. Então, esse é um ângulo reto. A gente não utiliza, não marca, difícil pôr aqui 90 graus. Viu esse símbolo aqui? Você já sabe que é um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá, ó. Se duas retas R e S se cortam formando 4 ângulos de 90, nós dizemos que elas são perpendiculares. Retas perpendiculares, 4 ângulos de 90 graus. Olha a notação. Como que eu escrevo matematicamente? R faz um T de ponta cabeça. Ó. Olha aqui que legal. Forma 2 ângulos retos aqui. R é perpendicular a S. Tá? Como que a gente registra que o ângulo mede 60 graus? Ó, olha aqui no transferidor. Aprenda a usar o transferidor. Ó. O transferidor está aqui, ó, em vermelho. Você vê que ele tem de 0 a 180 e ele volta aqui de 0 a 180. Então, você coloca o vértice aqui no ponto O, ó, onde está o mouse. Deixa eu ver se tem como eu desenhar aqui. Vamos fazer aqui de verde. Ó, aqui. Pegou essa reta aqui, né? Tá no 0. Aí eu vejo a abertura, ó. A abertura vem daqui e para aqui. Aí, o que eu faço? O que eu faço? Eu venho aqui, ó, e vejo aonde exatamente passou. Ó, ele tá vindo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ele veio até aqui. Aqui, ó, tá no 120. Mas essa abertura aqui é 120? Não, eu tenho que ver lá do começo, a partir do 0. Ó. 0, 10, 20, 30, 40,
50, 60. Então, este aqui é um ângulo de 60 graus, de abertura 60 graus. Ah, professor, e se eu continuasse aqui, e se eu quisesse saber este daqui, ó, este daqui tem de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Opa! Esse ângulo mede 60, o outro mede 120. Qual que é a soma dos dois? 180, que é o transferidor todo. A gente vai ver mais para frente, a gente já viu que esses ângulos são chamados de ângulos suplementares. Ângulos suplementares somam 180 graus, isso mesmo. Vocês já viram, já vão lembrar na hora. Aqui, ó, este ângulo aqui mede quanto? A letra X aqui dentro representa a medida do ângulo em graus. A gente pode escrever aqui, ó, tá? O ângulo A mede X. Quantos vocês chutariam que este ângulo aqui mede? Quanto será? Será que... Eu vou fazer uma estimativa. Será que ele mede mais de 10 graus e menos de 45 graus? Sim, né? Olhando para cá aqui, ó, ele deve medir entre 40 graus e 20 graus, por aqui. Ok? É bom você olhar para o ângulo e estimar mais ou menos quando ele mede. Porque depois, quando você faz as continhas, tem como você, né? Vai que dá um número muito alto, você errou. Se você estimar, talvez você já consiga a resposta certa. Sem muito trabalho. Continuando. Congruência de segmentos de ângulos. Congruência, ó, segmentos. Agora eu já estou falando de pedacinhos de reta. Pedacinhos de reta congruentes, como que eu escrevo esse pedacinho de reta? O ponto que começa e o ponto que termina. Esse começou no AB, segmento AB. Esse começou no CD, então, segmento CD. Ah, professor, e se eu ler BA? BA e AB é a mesma coisa. Eu posso ir de A a B, posso ir de BA. CD, DC. Segmentos que têm a mesma medida. Então, se aqui eu tenho a medida X e aqui eu tenho a medida X, X concorda que é igual a X. Então, se eu pegar esse segmento, medir, e pegar esse segmento e medir, vai dar o mesmo valor, tá? Pega a régua aí e mede. Vai ter que dar o mesmo valor. Bom, continuando. Então, como que eu escrevo que dois segmentos são congruentes? Igual são dois tracinhos. Congruentes, eu uso essa notação aqui, ó. 1, 2, 3 tracinhos, tá? 3 tracinhos, a gente lê que segmentos congruentes, tá? Continuando. Como que eu traço segmentos congruentes? Eu vou lá, tá? Aí quem tem compasso, vocês vão fazer isso com um compasso. Pega uma régua, traça um segmento, marca lá, 10 centímetros, certo? Você vai lá, pega o compasso, abre o compasso, só que nesse segmento de 10 centímetros aqui, por exemplo, o AB, nesse segmento aqui, AB, eu fui lá, coloquei aqui no 0, aqui no 10. Eu vou falar que tem 10 centímetros. Se eu quero construir outro segmento congruente a esse, com o compasso, eu vou lá, traço uma reta de tamanho qualquer. Venho aqui com o compasso, abro aqui e aqui. Essa abertura, ó, que ele fez. Eu vou na outra reta, centralizo o compasso no ponto qualquer, marco o ponto C. E faço a mesma abertura do outro segmento, aqui. E, com certeza, este segmento aqui vai ter o mesmo tamanho desse segmento aqui. Então, eles são congruentes. Tá? Bom,
Continuando. Adição de medidas. Gente, isso daqui é muito importante, tá? Prestem muita atenção, ó. Se eu quero saber, eu tenho essa medida aqui, ó, de A até B. E eu tenho mais essa medida aqui, ó, de B até C. Então, eu tenho o segmento de A até B, de B até C. Se eu quero saber a medida de A até C, o que eu posso escrever? Posso somar a medida de A até B e pegar a medida B até C. Foi isso que eu fiz aqui, ó. O AC, a distância do A até o C é o AB do BC. Certo? Ótimo. Então, continuando. Ah, professor, mas eu peguei aqui, ó, do CBBA. Tanto faz. Tanto faz a ida como a volta. Continuando. Ângulos. Os ângulos POQ e RST ilustrado ao lado têm a mesma medida. Confira usando o transferidor. Então, olha lá como que eu uso o transferidor. Eu vou ter que colocar o transferidor aqui na diagonal, aqui, ó. E ver essa abertura aqui. E aqui, ó, claramente aqui no desenho, um é cópia do outro. Ângulos que têm a mesma medida são ângulos congruentes, tá? Ângulos que possuem a mesma medida são ângulos congruentes. Mais uma definição. Lembra que é ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes é que eles começam no mesmo ponto de origem, tá? E eles têm um lado em comum. Olha isso daqui. Olha esse ângulo aqui, ó. Quem são os ângulos adjacentes? Eu tenho o ângulo SOR, eu tenho o ângulo ROQ, eu tenho o ângulo QOP. QOP mede 15. ROQ mede 20. SOR mede 65. Quem que são os ângulos adjacentes? Este ângulo é adjacente a esse, porque eles têm um lado em comum. E, vou mudar a cor aqui para vocês verem. E esse ângulo é adjacente a esse, tá? E eu somando os três, eu formo o ângulo SOP. Quanto que mede o ângulo SOP? Ou POS? 15 mais 20 mais 65, que dá 100 graus, tá? Aqui eu já coloquei, ó, determine a medida do ângulo. Deixa eu... Ó, determine a medida do ângulo ABD, sabendo que medida de ABC é 60 e a medida de DBC é 20. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Primeira coisa que eu sei, medida de ABC 60. ABC, tudo em vermelho mede 60. E a medida de DBC, então, DBC. DBC mede 20. Opa, aqui, ó. Se tudo mede 60, esse pedacinho mede 20, quanto que mede esse pedacinho aqui? 60 tira 20. 60 tira 20 dá 40 graus, né? Bem facinho. Continuando. Ângulos suplementares. Lembra que eu falei lá em cima? Né? Ângulos suplementares soma o quê? Soma 180 graus. Então, olha aqui. Eu tenho aqui a calçada, né? Os carros estão em ângulos, olha que perfeito, né? 45 graus. 45 graus. Aqui está a representação. Quanto que mede este ângulo aqui? Só fazer
145 menos 180. 145 não, perdão. 45 menos 180. 180 tira 45. Quanto que mede o outro ângulo? Quanto que mede? Isso, 135 graus. Continuando. Aqui, ó. Tá? Só você ver aqui que vai formar 180 graus. 180 graus. Aqui eu tenho o aqui resolvido, mas vocês leiam certinho, tá? Marcos traçou uma reta utilizando um dos seus esquadros. Olha o esquadro. Esquadro é essa reta em formato de triângulo, tá? O triângulo, ele tem aqui, ó, um ângulo reto, que nós já vimos, 90, um 30 e o outro 60 graus. Ele pegou aqui e traçou aqui 30 graus. Quanto que mede esse daqui? 30 menos 180, tá? Só fazer a continha aí. Ângulos, então, retomando aqui. Ângulos suplementares. Soma 180, certo? Ângulos, agora nós vamos ver um pouquinho de ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos que se complementam, somam 90 graus, tá? Então, são ângulos retos. A soma dá um ângulo reto. Forma o ângulo em L, né? Sempre vai ter o L, ou o L virado, ou o L assim, tá? Um ângulo de 1/4 de volta, 90 graus, é chamado de ângulo reto. Ângulos com medidas. Então, lembra, tá? Tem um monte de nomezinho aí. Menor que 90, ângulo agudo. Maior que 90, ângulo obtuso. Ângulo igual a 90, ângulo reto. Observe o espaço ao seu redor. Aí, olhe na sua casa, tá? Veja os ângulos retos que aparecem com frequência. Aparece, olha aqui na minha janela que eu estou falando aqui, tem 4 ângulos. Estou falando num retângulo, né? Olha aí, 4 ângulos retos. Olha para os cantos aqui, aqui em cima, aqui deste lado e deste lado aqui também. 4 ângulos retos. Quanto que dá a medida desses ângulos? 90 mais 90 mais 90 mais 90. Né? A caixa de sabão super aqui. Nem para colocar o homo multiação. Colocou o super multiação. Né? Aqui, na porteira. Olha aqui nessa porteira bonita aqui. Tem um monte de ângulos, né? Ó, tem um ângulo aqui em cima, tem um ângulo aqui. Na porteira aqui com o chão. Tem um aqui, ó, este daqui. Este. Infinitos aqui, né? Infinitos não, né? Finitos ângulos. Então, ó, aqui tenho 90 graus total. Se aqui eu tenho 30, quanto que mede este outro? Este outro aqui. Este daqui vai medir 60 graus. Ok? Ótimo. Aqui tem mais, eu deixei as respostas aí, tá? Para vocês fazerem, estudar. E agora vem os exercícios, tá? Os exercícios são simples, depois eu faço um outro vídeo aí comentando. Daqui eu vou fazer outro vídeo, porque senão esse vai ficar muito comprido. Pessoal, até a próxima, até logo mais, ok?